João Fonseca vence o francês Pierre Herbert e está na terceira rodada de Roland Garros. Ale, João, que vitória espetacular num jogo extremamente difícil. Foram 3 horas praticamente aí de jogo, uma batalha, e o João tem muitos aspectos positivos desse jogo e a gente vai trazer todos os detalhes da vitória do João em números, nossa análise, e ainda vamos fazer aí, além de passar pelo chaveamento de Roland Garros, vamos passar também pelo Roland Garros juvenil e também o J300 de Charleroi do Gutão. Então o vídeo tá completíssimo, mesmo pós-jogo, tá todo mundo quente. Acabei de ver a entrevista do João pós-jogo, segurei o choro para vir gravar o vídeo aqui para vocês. Então bora lá para a tela do meu computador para analisarmos essa vitória que foi em parciais de 7-6, 7-6 e 6-4. Um jogo duríssimo aí do João. O Herbert é um cara que a gente falou, né, no vídeo de ontem, é um cara que é duplista, né, na carreira dele, mas tem muita qualidade. Acho que quem viu o jogo conseguiu analisar, né, a qualidade do Herbert, principalmente na rede, né, um cara extremamente habilidoso, é rápido, vai rápido para a rede, um desafio enorme para o João. A gente falou no pré-jogo que o João, ao longo da carreira dele, ele tinha alguma dificuldade com tenistas sacadores e que subiam a rede, e hoje ele mostrou que ele está muito mais preparado para esse tipo de jogo, o que não tira a dificuldade do jogo, mas nos momentos cruciais, e aí eu quero já fazer o primeiro destaque, o João mostrou uma cabeça muito forte hoje, afinal ele também tinha torcida contra ele, né? Tava meio dividido ali a quadra entre brasileiros e franceses, mas ele lidou muito bem nos momentos de pressão, muito melhor que o Herbert, que chegou a fazer duplas faltas, né, em momentos de pressão. No segundo pro terceiro set ele começou a salvar muito o breakpoint, né, o francês, mas o João conseguiu ali no finalzinho, no último game, quebrar o Herbert. Olha só, no primeiro set a gente teve 2 quebras para cada lado. O João começou quebrando, aí em seguida ele foi quebrado. Depois o Herbert confirmou e quebrou. O Herbert chegou a abrir 4-2. O João empatou 4-4. Jogo no tie-break. João levou no tie-break. No segundo set, o João abriu salvando 2 breakpoints. Depois foi quebrado no game seguinte pelo Herbert. Aí devolveu a quebra, né? E aí foi até o tie-break ali mais uma vez. E no set 3, uma quebra para cada lado no comecinho também. O João quebrou o Herbert, foi quebrado de volta e foi quebrado lá no final. Então, assim, foi um jogo bem diferente da primeira rodada, quando o João dominou por completo o Hurkacz. A gente vai mostrar os números, depois eu vou fazer a análise rápida do jogo para eu dar a minha opinião também. Que fica aquela dúvida, será que o João baixou muito de nível da primeira para a segunda rodada? E a gente vai esclarecer aí, principalmente com os números e com a nossa opinião. Vamos lá. Serve rating, 183 a 171, os dois sacaram de forma parecida. Aliás, foi um jogo bem equilibrado. Herbert 12 aces e João 9 aces. Aí eu já quero fazer o segundo destaque aqui no caso. O João sacou melhor contra o Hurkacz. De fato, o João hoje fez bastante dupla falta. Por que ele fez muita dupla falta? O Herbert, como todo jogador duplista, né, por característica, tem muito reflexo. Então o que o francês fazia? Quando o João errava o primeiro saque, o francês montava na devolução. Ele entrava dentro da quadra e dava só um tapa na devolução. Isso fez com que o João começasse a forçar mais o segundo saque. Então acabou sendo um problema isso ao longo do jogo que o João teve que administrar, porque se ele errava o primeiro saque, o segundo saque ele sacava muito pressionado. Então ele chegou num momento que ele tinha que botar mais o primeiro saque em quadra. E ele não colocou tanto o primeiro saque em quadra como ele fez contra o Hurkacz, por exemplo. Então, no serviço dele, o Herbert conseguiu fazer essa pressão no João, mas o João lidou muito bem já no terceiro set. No segundo set, ele teve mais dificuldade. E o Herbert também não colocou muito o seu primeiro serviço, principalmente no terceiro set, o aproveitamento dele caiu muito. Return rating, João 120, Herbert 130. Olha só, o João, mais uma vez, em retorno, se a gente considerar a média da ATP, ele foi o top 1, mais uma vez retornando muito bem, devolvendo muito bem o saque. O João evoluiu demais essa parada dele parece que trouxe novas características para o jogo dele e a devolução é uma delas. Os pontos de retorno do segundo serviço ilustra bem o que eu falei, né? 63% pro Herbert. Então, quando o João errava o primeiro saque, o Herbert ia para cima no segundo saque. O que salvou o João ali, com certeza, foi a consistência nas trocas de bolas e nos pontos no primeiro saque. Breakpoints convertidos, Herbert foi bem, 4 de 9, o João não tão bem assim, 5 de 13, que já é um problema que ele vem enfrentando há algum tempo. E aí, mais uma vez, mais winners que erros não forçados. Você vê que o Herbert deu mais winners que o João, para você ver como o João teve muita consistência nesse jogo, né? Ele não foi aquele cara super, ultra agressivo, mas ele teve a agressividade dele e errou pouco, mais uma vez assim contra
como tinha sido contra o Hurkacz, ele acabou errando muito pouco nesse jogo. O Herbert é um cara que jogou no seu nível altíssimo. Quando a gente fala assim, poxa, o João baixou de nível do primeiro jogo pro segundo. Primeiro que o tênis, tava conversando com o Felipão, um abraço pro Felipão aí, a gente tava conversando sobre isso. O tênis é um esporte muito peculiar, porque os jogos eles mudam muito, o matchup muda muito. Às vezes você vai pegar o número 5 do mundo e você mete 3-0, às vezes você vai pegar o número 50 e vai 3-2. Isso não significa não necessariamente, né, que você caiu muito o nível. Por quê? Primeiro, o Herbert jogou num nível muito alto hoje. O Hurkacz não jogou bem contra o João. Segundo ponto, a característica do jogo do Herbert é muito diferente do Hurkacz. Então, tem aquela questão também de adaptação, do João conseguir enxergar o jogo, de conseguir pegar o tempo de devolução. Vocês podem reparar que nos primeiros games de saque do Herbert, o João não estava conseguindo devolver bem, né, pegar a velocidade. O Herbert é um cara que varia muito o saque, varia muito o jogo, é um cara que sobe a rede o tempo todo, então o jogo é completamente diferente. Mas eu queria salientar um ponto importante no João, que eu vi numa evolução tremenda, que foi o aspecto físico do João. Eu já tinha comentado isso contra o Hurkacz. Hoje deu pra ver que o João fisicamente está muito forte. Ele, em nenhum momento do jogo, seja contra o Hurkacz ou contra o Herbert, ele teve aquela baixa de energia que vinha acontecendo com ele nos jogos com frequência. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele deu aquela que você fala que o cara tá meio cansado, ele baixa energia, fica um ou dois games meio mal e depois volta. Cara, o João inteiro, 100%. Foi um jogo de 3 horas, um jogo longo, muito diferente do jogo anterior, e ele não baixou em nenhum momento. Então isso me deixou muito feliz, saber que o João tá mentalmente mais forte e fisicamente mais forte. Então uma vitória espetacular aí do João Fonseca, e a gente teve várias zebras aí em Roland Garros. A zebra tá rolando solta aí. Quando a gente colocou o caminho do João Fonseca, a gente colocou os prováveis adversários. Para as oitavas de final, a gente não tem mais ninguém. Não tem nem o De Minaur e nem o Mensik. O De Minaur acabou perdendo para o Bublik em 5 sets hoje. Uma vitória espetacular do Kazakh. E o Mensik também tomou a virada em 5 sets do Henrique Rocha, o português de 21 anos, que bateu o Mensik e vai enfrentar Deixa eu ver quem que ele vai enfrentar na próxima rodada, se eles já se enfrentam ou não. Vamos ver aqui. Eles já se enfrentam. O Bublik e o Rocha se enfrentam. E aí o vencedor deles pega o vencedor de Fonseca e Draper ou Monfils, que vão jogar no último jogo da noite de Roland Garros aí, do último jogo do dia, que é o jogo à noite de Roland Garros. Então Draper e Monfils. Eu particularmente tô torcendo pro Monfils, mas tudo bem, tem gente que tá torcendo pro Draper pra ter aquela revanche, mas nas oitavas de final já seria um adversário aí bem diferente do que a gente havia previsto, e o Ruud também acabou já caindo. Então o caminho do Fonseca aí tá ficando um pouco diferente e o João tá cada vez mais firme e forte nesse Roland Garros. E tava falando no pós-jogo um comentário que ficou na minha cabeça, né? O narrador da ESPN falou o seguinte: em Roland Garros 1997, o Guga, quando iniciou, ele era 66 do ranking. Não vou falar mais nada para não zicar, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pós-jogo, sempre depois do João, pós-jogo de imediato, e pré-jogo também. Amanhã teremos o pré-jogo de João e Draper ou João e Monfils. Faremos o pré-jogo completo pro jogo de sábado do João. Então, deixa aí a sua inscrição no canal, que é muito importante pra gente. Tivemos também o Quali Juvenil iniciando hoje. Vitória dos brasileiros até agora. A Naná ganhou em 3 sets da Bastianelli, que é uma francesa de 15 anos. Recebeu um convite do wildcard aí, um jogo relativamente duro para a Naná, classificou para a segunda rodada e enfrenta a Van Zyl, sul-africana, se eu não me engano, 17 anos, é um jogo complicado para a Naná aí, então vamos ver como que a Naná vai se sair aí. Se ela conquistar a vitória nesse segundo jogo, ela se classifica aí já para a chave direta, ao lado da Vitória Barros e ao lado da Pietra Rivoli. Então vamos torcer aí para a Naná fazer bonito aí em Roland Garros também. E tivemos no masculino a vitória do Victor Winieski, 6-2, 6-1, uma grande vitória em cima do americano Gaskell. E na segunda rodada ele tem um páreo duríssimo, é o Hitesh Chauhan, o indiano. E o Vitor aí tentando a vitória para se qualificar diretamente para a chave de Roland Garros. Nesse momento, o outro brasileiro do quali, o Albieri, o Gustavo Albieri, está jogando contra o Farzan americano. 7-1, iniciando o terceiro set. Vamos torcer aí pro Gustavo também conquistar a sua vitória. E falando em molecada,
Olha esse menino aí, cara. Luiz Guto Miguel, que está em Roland Garros, vai disputar o Roland Garros, está na final do J300 de Charleroi, atropelou o Bilozertsev, o ucraniano, 17 do mundo, foi atropelado pelo Gutão, que enfrenta na final o americano do So. Olha aí o Gutão podendo conquistar o maior título da carreira. E vamos rapidamente aqui falar do chaveamento, o que a gente teve de novidade aí. Sinner venceu o Gasquet e o Lehechka venceu o Fokina, então eles se enfrentam aí na terceira rodada. Rublev e Fils, o Fils, cara, mancando no último set ali, no quinto set contra o Munar, conseguiu a vitória espetacular, no final ainda tirou a camisa, comemorou. Rublev e Fils, terceira rodada, jogaço também. Do lado direito, Bublik e Rocha e Fonseca contra Monfils ou Draper, como a gente já falou. No segundo quadrante, Zverev passou pelo De Jong, o Koboli passou pelo Arnaldi, olha, jogo de italianos. O Griekspor passou pelo Diallo e estão jogando nesse momento o Shevchenko e Queen. Deixa eu ver como é que tá esse jogo, se já encerrou ou não, para definir aí o último. Tá no quinto set o Shevchenko e Queen. Do lado direito, o Norrie passou pelo Gomes e teremos Fernley e Humbert. Estão jogando nesse momento, acabou de iniciar. Shapovalov e Misolic e Mute e Djokovic. Estão jogando também, Mute e Djokovic, tá 2-0 pro Mute e o Shapovalov tá perdendo de 1-0. Esse é o segundo quadrante. Terceiro quadrante, já temos jogos definidos, Musetti e Navoni, Halys e Rune, Tiafoe e Korda, Medjedovic e Altmaier. E no quarto quadrante, Borges e Popperin, Khachanov e Pou, Shelton e Gigante, Dzumhur e Alcaraz. Ai, como é bom, né, a gente fazer um vídeo após uma vitória. E ó, a luzinha aqui atrás tá verde, ó, eu falei. A superstição às vezes dá bom, né? Falei, ó, toda vitória do João, a luzinha aqui atrás vai tá verde. Se Deus quiser, eu não vou nem pôr a luz vermelha, que é em caso de derrota. Então, é isso. Voltamos amanhã para analisarmos o jogo, pré-jogo completo da terceira rodada aí de Roland Garros. Estamos com o nosso clube de membros rolando. Eu vou deixar aí no comentário fixado o link do clube de membros. E olha, vai vir novidades aí para os membros, hein? Vai vir coisa muito legal aí para os membros. Então, quem é membro do canal já tá no nosso grupo de WhatsApp. Conversamos aí diariamente, né? Agora com Roland Garros rolando. Então, se você quiser fazer parte disso, seja membro do canal e apoie o auge das quadras, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo aí. Parabéns, João. Parabéns ao torcedor brasileiro que torceu. E quem sabe, né? Fazendo história a cada rodada, João Fonseca. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.